nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Vamos no capítulo 17 e o versículo 27 de Mateus, amém? Quem encontrou, fica de pé para reverenciar a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Assim está escrito na palavra do Senhor. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Amém? Irmãos, meditando, nós vamos meditar nessa palavra. Esse versículo fala muito. Esse versículo fala muito ao meu coração. Eu observando aqui a palavra do Senhor, que muitas vezes Jesus chama uma pessoa para seguir a Ele, mas as pessoas não querem largar nada do que tem para seguir Jesus. Como o discípulo perguntou, né? Senhor, o que é que nós ganharemos de largar tudo para te seguir, né? Mas, irmãos, quando Jesus diz, vem, quando Ele te chama, Ele garante por você. Amém. Quando Jesus te chama, Ele cuida de você. Nosso Deus, irmão, Deus zeloso, Ele jamais vai deixar você perecer ou necessitar alguma coisa. Você pode até não ter tudo o que você quiser, mas o que você precisa, Deus dá. Porque Ele é o dono de tudo. E quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Nós vemos aqui nesse versículo o cuidado de Deus, a responsabilidade de Deus. Outra coisa que eu observo aqui, irmãos, é quando Jesus diz assim, para que não escandalizemos. O próprio Deus, o próprio Jesus, Ele se preocupou em não escandalizar aqueles que não criam nele. E muitas vezes, irmão, tem pessoas que dizem assim, tô nem aí que fala de mim não, tô nem aí que fala de mim não. Nem Jesus agradou a todo mundo. Mas a gente tem que se preocupar sim, irmãos. Nós temos que dar bom testemunho. Nós temos que se preocupar sim o que falam de nós. Se falar porque você está pregando a verdade, aí sim, deixa falar. Porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, diz que se todo mal falar contra nós, é para nós se regozijar. Por amor à palavra. Porque você está pregando a verdade. Aí sim, deixa eu falar. Mas pelos seus erros, não deixe não. Porque também está escrito que escândalos virão, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Então, irmãos, nós temos que dar testemunho. Jesus se preocupou para que aquele povo não se escandalizasse, né? Ele mandou que Pedro fosse pescar um peixe e trazer a moeda que estava na boca daquele peixe e pagar por eles dois. Nós vemos o quê? O cuidado de Jesus, irmãos. Ele não pensou só nele, não. Ali, irmãos, era dado o quê? Uma dracma, né? 2 dracmas era dada. Esse imposto era 2 dracmas. E Jesus mandou ele ir pescar e ele encontrou o quê? Um estarto. O que é um estarto? Vale por 2. Ele vale 2 vezes as 2 dracmas. Valia por 4. Então pagava a de Jesus e a de Pedro. Olha a providência de Deus, irmãos. Deus não deixa faltar, não. Ele não vai deixar você ser envergonhado, não, irmão. Jesus cuidou direitinho. Ele disse, vai, Pedro, pesca o primeiro peixe. O primeiro, não é qualquer um, não. Pedro era pescador. Jesus disse, pega o primeiro peixe e na boca dele tem uma moeda. Tira e paga por mim e por ti. Então, irmãos, ali 2 dracmas era a medida que eles pagavam por cada imposto, não é? Mas o starter valia por 2 dracmas. Só um starter valia por 2 dracmas. Então pagou a de Jesus e pagou a de Pedro. Jesus não pensou só nele. Então, irmãos, nós vemos aqui, um versículo antes, Jesus diz assim, que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Então, irmão, Jesus, quando ele chegou ali, ele já percebeu que Pedro precisava lhe falar alguma coisa, né? Então ele mandou Pedro. Aí, irmãos,
nós vemos que quando as pessoas dizem assim, nem Jesus agradou a todo mundo. É verdade. Mas se você observar na palavra do Senhor, Jesus só não agradou os hipócritas e os fariseus. Aqueles que não queriam ouvir a verdade. Viu? Mas aquele que gostava da verdade seguia Jesus. E está escrito, era grande multidão. Jesus não foi rejeitado por muita gente não, viu? Jesus não era rejeitado por todos não. Tem gente que não quer renunciar, continua o mesmo velho homem, aí todo mundo critica, todo mundo abandona e ele diz, nem Jesus agradou a todo mundo, é você que não está agradando com seus defeitos e você não quer largar, porque Jesus só foi perseguido por aqueles que não aceitavam a verdade que ele pregava, porque não aceitavam a verdade que ele ensinava. Porque enquanto o povo estava no engano, era escravo deles. Eles mandavam e desmandavam, mas eles mesmos não faziam. Porque os mal dos fariseus, irmão, é esse. Eles mandavam os outros fazer, mas eles não faziam. É verdade. Eles diziam para os outros que era errado, mas eles faziam o mesmo erro. Tanto é que quando nós observamos aquela passagem da mulher adúltera, nós vemos que Jesus escrevia no dedo da terra e a minha imaginação vai lá onde estava Jesus. Parece que eu vejo ele escrevendo assim, ó, porque não está na Bíblia, né? Parece que eu vejo ele escrevendo assim, ó: adultério, não cobiça a mulher do próximo, não matarás, não roubarás. Eu acho que ele estava escrevendo assim no chão, da minha imaginação. Aí quando ele disse assim, aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra. Quando eles olham que está escrito lá, os mandamentos, e cada um fazia alguma coisinha daquela. Por isso, saíram e deixaram aquela mulher em paz. Não olhe para o pecado do seu irmão e aponte, não, irmão. Olhe para você, porque a Bíblia manda nós examinar a nós mesmos. Examine se o homem é assim mesmo. Fique procurando pecado na vida dos outros, não. Olhe para a sua vida, porque quando você observa dos outros, você pode tropeçar e cair. Quer ficar de pé? Olhe para você mesmo. Olhe para dentro de você e peça a Deus todos os dias. Senhor, examina meu coração, tira de mim o que não provém de ti. O que me impede, Senhor, de um dia encontrar contigo. Porque para entrar tem que ser santo. E não é fácil não, irmão. Tem que renunciar. Porque senão naquele dia você vai ficar de fora. E muitos estão rejeitando a salvação por causa de um pecadinho. Mas para Deus não tem pecadinho e pecadão não. Tudo é pecado. Aleluia. Às vezes, irmãos, a gente está cantando aquele hino, qual cego eu andei, eu observo que as pessoas dizem, os meus pecados. Não, irmãos, o pecado é só um. O pecado é um só, né? É igual a laranja, você parte em pedaços. É como o fruto do Espírito. E os frutos do Espírito, na verdade, só é o fruto, né, na Bíblia? É o fruto do Espírito. Mas ele se divide em várias partes, né? Maravilhosas, que é... Quem tem o fruto do Espírito é uma bênção. Você quer ver se um crente é cheio do Espírito Santo? Observe só a vida dele, que você vê esses frutos nele, você vai ver que é um crente cheio do Espírito Santo. Irmão, o crente que tem o Espírito de Deus na vida, ele é diferente. Irmão, tem horas que quando a gente está buscando mais a Deus, é até difícil você conviver com certas pessoas, sabia? Não é porque você faz acepção, não. É porque as pessoas fazem tanta coisa que aborrece a Deus que você olha e se aborrece e você não sente vontade de ficar perto. É verdade, é desse jeito. Quando você busca mais a Deus, outro dia eu estava dizendo, Deus, eu acho que está chegando a hora de eu sair desse mundo, porque tem coisas que eu não aguento mais ver, não aguento mais ouvir. Mas Deus trabalhando na nossa vida, porque ainda tem alguma alma aqui para aceitar Jesus, né? Aleluia! Aleluia! Glória! Então, irmão, o conselho que eu te dou é esse. O conselho que Jesus deu para Pedro, para não escandalizar aquele povo. Por quê, irmãos? Naquele tempo, os rabinos, né, não davam esse tributo. Eles não pagavam. E Jesus, por lei, seria um deles, né? Que não deviam pagar. Mas eles não aceitavam, não acreditavam que Jesus era o Messias. E por eles não acreditar, eles foram cobrar de Jesus. E o teu mestre não paga, não? E ele disse, paga sim. E quando Jesus encontrou com ele, mandou ele pescar.
e pegar aquele peixe, porque Jesus sabia que aquela moeda estava ali. Irmãos, um peixe vale muito, né? Um peixe é bem caro, né? E tem alguns tipos de peixe que é mais caro ainda. Aquele peixe ele valia muito, imagina com uma dracma na boca, né? Um estácio ele valia muito mais naquela hora. Nós vemos, irmão, o valor daquele peixe, porque serviu, né, para não envergonhar o povo de Deus, os servos, nosso Jesus e Pedro. Porque Jesus, irmão, Ele sabe aonde está a tua dor, Ele sabe aonde está a tua luta, Ele sabe de tudo que você está passando, Ele sabe o que você precisa. Quando Ele se aproximou de Pedro, Ele já foi perguntando, porque Ele já sabia que algo Pedro tinha para falar para ele. Então não se preocupa, não se desespera, busca ao Senhor, clama a Ele. Diz para Ele onde está doendo. Diz para Ele aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer por você. Irmãos, quando nós estamos na luta, quando nós estamos na prova, sua vitória já está preparada. É você que precisa se preparar para receber. Porque o nosso Deus não tarda não. Apesar das pessoas dizerem que Ele tarda, mas não falha, isso não é verdade. Ele não tarda e nem falha. Ele vem na hora certa. Mas muitas vezes Ele está com a sua bênção prontinha, está te provando para tirar a prova, e você, em vez de glorificar, está murmurando. Aí a sua bênção demora. Aí a vitória fica presa lá. Quer receber? Glorifica. Quando a glória sobe, a glória desce. Aleluia. Nosso Deus é cuidadoso. Ele é zeloso. Ele jamais vai te abandonar no meio da luta. E nosso Deus, irmão, Ele, cada coisa tem o seu lugar. Cada crente tem o seu chamado. Muitas vezes tem crente que ele não cresce no ministério, ele não cresce na igreja, ele não faz nada na igreja, nada que ele vai dar certo, sabe por quê? Porque ele quer, faz o que ele quer e não o chamado que Deus tem na vida dele. Irmãos, quando Deus tem um chamado na sua vida para louvar, você louva com perfeição. A igreja sente a presença de Deus. Você sente a presença de Deus. Quando Deus te chama para pregar, leia a palavra de Deus. Mergulhe mesmo nesse livro. Come ele. Que você vai pregar e a unção de Deus vai descer. Deus te chamou para tocar, irmão. Treina todo dia para tocar cada vez melhor. É o chamado que Deus tem com você. Tem gente que Deus chama e dá muitos dons, né? Tem gente que prega, que toca, que louva, que ora, e tudo é uma bênção. Não é verdade? Mas sabe por que, irmão, que eu me baseio nessas pessoas? Nos talentos. Deus te deu um, você usou bem, Deus diz, eu vou te dar mais um. Você usou ele, eu vou te dar mais um. E assim Ele vai distribuir talentos e dons na nossa vida. Irmãos, quando eu estava lá no Ceará e me passaram com uma grande responsabilidade de cuidar de um grupo de irmãs, de crianças e de jovens. Eu disse, meu Deus, eu não sei fazer nada. Mas a igreja aqui que me conhece já sabe que Deus tirou um filho meu das drogas, ameaçado de morte. E eu disse para Deus naquele dia, Senhor, de hoje em diante, tudo que o Senhor manda fazer na sua obra, eu faço. E quando me veio aquela proposta, eu disse, eu não sei fazer não. Não, pastor, isso não foi de Deus não. Aí Deus me fez lembrar. Eu disse, tá bom, pastor, eu vou fazer. E Deus foi me capacitando, irmãos. Realmente eu não tinha capacidade de pegar aquele trabalho ali. Aí eu fui fazendo e Deus foi me mostrando coisas tão maravilhosas. Eu fui me maravilhando tanto, sabe? Eu fui amando tudo aquilo ali. A perseguição para mim passava, sabe? Tinha gente que se levantou mesmo para me perseguir, para me parar mesmo. Me criticava todo dia. Aí eu ia para casa e dizia, olha aí, Jesus, o que eu faço? Aí Deus dizia assim, não, deixa que eu faço. E Deus foi fazendo. E Deus foi fazendo. Às vezes eu estava em frente do grupo assim, tinha uma pessoa lá que perseguia muito, Deus levanta a cabeça. Quando eu levantei, Deus me colocou bem assim em frente da pessoa, e essa pessoa está fazendo assim, contra ti. Mas não se preocupa não. No dia seguinte, irmão, aconteceu um rebuliço na vida dessa mulher, que ela foi correndo na minha casa e me pedir perdão por alguma coisa e pedir para mim orar. Aí eu disse, alguma coisa o quê? O senhor concorda, pastor? Se eu fiz alguma coisa contra o senhor, eu sei o que eu fiz. Aí eu vou chegar e dizer, me perdoa por alguma coisa que eu fiz. Não seria melhor dizer, pastor, eu fiz isso que o senhor me perdoa? Confessar uma vez, né? Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Tem gente que dá umas enroladinhas, sabe? Sabe que
que fez com o irmão, mas ele não confessa o que ele fez. Ele só vai por alguma coisa. Às vezes o coitado do irmão nem sabe o que foi que ele fez. Nem sabe se fez algo contra ele. Aí eu falei assim, amém, mano. Está perdoado em nome de Jesus. Aleluia. E ali, irmão, Deus fez aquela obra crescer para a glória dele. Quando eu vim para cá, eu entreguei esse trabalho no dia que eu vim embora para cá. E tem até lá no YouTube, eu coloquei lá o vídeo, a despedida da Toinha lá no YouTube. Vocês veem lá um lado assim da igreja de irmãs. Eita, Jesus! Quando eu peguei esse trabalho, tinha 5 irmãs. Era uma guerra no meio daquele grupo. Nós começamos a orar e jejuar e Deus levantou para a glória dele. Porque é Ele, irmão. Nós não somos nada sem Ele. Nós não fazemos nada sem Ele, irmão. E eu não sabia fazer nada. Nada da obra de Deus eu não sabia. E Deus foi me capacitando dia após dia. E cada coisa que Deus me mostrava e me revelava ali, irmão, eu me maravilhava e eu tinha mais vontade de fazer a obra de Deus. Então a perseguição para mim era motivo de eu ver a glória de Deus. Porque eu orava ao Senhor e Ele me mostrava maravilhas. Não tenha medo de fazer a obra de Deus por causa de perseguição, não, meu irmão. Faça em nome de Jesus e deixe que Ele peleja por você. Então, irmãos, voltando aqui na palavra, nós vemos, irmão, que Jesus tinha ali vários discípulos ali ao seu redor, cada um tinha a sua posição, né? Nós tinha ali que tinha 2, Mateus e Levi, né? Que era cobrador de impostos, mexia com dinheiro, né? Judas era o tesoureiro, mexia com dinheiro. Por que Jesus não mandou nenhum deles, se eles tinham que pagar uma conta? Olha a sabedoria do nosso Deus, como Ele coloca cada coisa no seu lugar. Cada chamado, irmão, é diferente. Se o irmão prega bem e você não consegue pregar, dê glória a Deus e louve. Se o irmão louva bem e você não consegue louvar bem, pregue. Aquilo que Deus te propôs, faça que vai dar tudo certinho. Jesus podia ter mandado ali quem mexia com o dinheiro. Era o certo, não era? Ele não mexia com o dinheiro. Vocês aí que mexem com o dinheiro, né? Dá um jeito aí. E outra coisa, o tesouro não era pouco não, né? Dos discípulos de Jesus. Ele não era pobrezinho não. Mas ele não tirou do tesouro. Só para mostrar que ele é zeloso, que ele cuida e espalha a pena. E te pega lá para mim e para ti. Ele não tirou do tesouro. Então, irmãos, o zelo e o cuidado dele é tremendo. Aí você vê, ele mandou Pedro. Por que ele mandou Pedro, irmãos? Não os que mexiam com dinheiro. Porque Deus sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Pedro era o quê? Pescador. Não tinha que pescar um peixe, tinha que ser Pedro. Não podia mandar o tesoureiro ou o cobrador. Tinha que mandar Pedro, que era pescador. Amém? Você vê, irmãos, que cada coisa tem o seu lugar na obra de Deus. Portanto, se você não canta bem, não entristece não. Estuda a palavra do Senhor e pregue. Se você não prega e nem canta, toca, faz alguma coisa para Jesus. Não sabe fazer nada disso, não. Ora. A coisa mais fácil que tem de orar, né, irmãos? É conversar com o Senhor e vai. Um tempo eu orei para um homem que estava com problema de coração, estava na igreja, o filho dele foi me chamar, era um ex-patrão meu. E antes de morar, ele estava lá, o médico disse que ele estava com problema, tinha tido início de um infarto. E ele foi me chamar na Santa Ceia. Eu disse, deixa eu terminar a ceia que eu vou. Aí a gente foi. E no caminho eu disse para eles, eu vou orar pelo seu pai, mas eu quero que vocês orem por nenhum santo. Se acender vela por qualquer santo, Deus não vai curar ele. Porque eles eram muito de acender vela, sabe, para santo? Eles eram muito idosos. E eles prometeram. No dia seguinte, irmão, o médico disse assim, mandou fazer um exame lá, está errado. Porque quem tem infarto não tem o coração inteiro igual o dele está aqui. Cheguei lá, irmão, ele não conseguia falar com aquele aparelho aqui, né? Achei na CTI que ele estava. E ele tentou falar assim, não fale não. O senhor crê que Jesus cura? Ele fez só assim com a cabeça. Ele disse, pois é, quando o senhor estava no ventre da sua mãe, Deus colocou o coração lá. E hoje ele vai tocar esse coração do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor crê. Fiz uma oraçãozinha pequena, ele nem podia ficar muito tempo lá. Eu fui embora e no dia seguinte Deus deu a resposta. Aí a filha dele disse, não, ele não vai fazer outro exame não. Foi Deus que curou. O médico, não, o exame está errado, tem que fazer. Não pode que teve o problema que ele teve, está no coração normalzinho não. Nosso Deus, irmão, é fiel, é poderoso. Mas uma coisa eu te digo, ele não divide a glória dele com ninguém, viu? Se você inventar esse negocinho de lencinho ungido, sabonete, fogo, essas coisinhas, você não vai receber, porque
Foi o sabonete ungido, que é o que a gente muito vê hoje. Você não recebe não, irmão. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas se você pedir, aquele que morreu, ressuscitou, está vivo, está lhe ouvindo, aí você vai receber. Foi o que eu falei. Eu disse, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Lá no hospital tinha uma estátua desse tamanho de uma santa lá na parte assim, no canto do quarto dele. Vou dizer para vocês uma coisa. O único santo que morreu e ressuscitou foi Jesus. Ele é o único que escuta a sua oração. Todos que morreram estão lá e ainda vão ressuscitar naquele dia, na vida do Senhor. Então eles não vão escutar. Aí a menina me disse assim, se na Bíblia não tem santo, você me prova que a gente não pode orar para santo, rezar para santo. Ela lia muito a Bíblia, tinha uma Bíblia católica, eu percebia que eu sempre via marcada em outro lugar, eu observava isso. Aí ela foi e disse assim, então me mostre na Bíblia. Você mostrar, eu deixo de adoração. Eu disse, tudo bem. Nesse tempo não era difícil, eu tinha esse celular que a gente pesquisa no Google, né? Fiquei até de madrugada procurando tudo falar de idolatria na Bíblia, pesquisando na Bíblia, anotei tudinho. No dia seguinte eu fui lá no centro da cidade, comprei uma Bíblia dessa mais simples para ela entender, das nossas. Levei e dei de presente para ela, era o aniversário dela. Está aqui, ó, você mesmo vai ler esses versículos, para você não dizer que eu estou lendo o que não está na Bíblia. E depois confira na sua Bíblia. E ela fez isso, irmão, e ela deixou de adorar santos. Ela foi embora, passou um tempo, quando foi no ano atrasado, ela ligou para mim dizendo que tinha aceitado a Jesus e ainda eu dei para ela. 14 anos que eu dei essa Bíblia para ela. Eu não largo essa Bíblia por nada. Eu comprei uma outra Bíblia, mas eu não consigo, eu só entendo bem dessa Bíblia. Eu orei na Bíblia, irmão, que a palavra do Senhor já é abençoada. Eu orei, Deus, faz ela entender tudo que ela lê aqui. Porque as pessoas idólatras, irmão, você ganha mais com testemunho do que você falar de Jesus. Você não tem muita oportunidade de falar que eles não querem aceitar. Oh, glória a Jesus! E eu vi, irmão, eu chorei até, porque ela ligou, porque ela chorava. Quando ela manda áudio para mim, ela chora ainda. Maravilha! Aí, uma menina formada em várias coisas, muito educada, mas esse negócio assim de idolatria, irmãos, acaba com a vida da pessoa, atrasa as pessoas, né? Eles passam a confiar em coisas que nada pode fazer por eles. Então, irmãos, aqui nós vemos que Jesus providenciou para ele e para Pedro. Então, Deus providencia para você tudo que você necessitar. Está com dificuldade, irmãos? Você apresenta para Deus. Abre seu coração para ele, como o pastor falou aqui hoje. Quebra teu coração assim, ó. O vaso de alabastro é teu coração. Quebra ele, diz para Jesus, Senhor, está aqui, Senhor, meu coração. Derrama diante de ti, Senhor. Deus, olha o que está no meu coração. Diz para ele, irmão, assim com detalhes mesmo. Deus gosta quando você diz, Deus, isso aqui ó, está me machucando, isso aqui está doendo, isso eu não posso resolver. Faça a sua parte, a de Deus ele faz. Quando está difícil, peça ajuda a Deus. Quando estiver impossível, entrega para ele que ele faz sozinho. Mas não meta a mão depois de você entregar para ele. Deixa ele agir que ele faz. Amém? A obra mais perfeita, o milagre perfeito na nossa vida é aquele impossível. Porque Deus faz sozinho. Porque quando nós metemos a mão, às vezes não dá certo não. Nem atrapalha. Então, irmãos, Pedro deu a parte dele, Jesus deu a dele, e aquele povo não foi escandalizado. Amém? Jesus poderia ter dito, eu sou Jesus, então não vou dar não. Né? Porque Jesus era o que? Ele era mestre, né? Ele podia não dar aquele tributo, mas ele deu. Ninguém ia obrigar ele a dar, mas ia o quê? Se escandalizar. Eles iam escandalizar aquele povo, irmãos. Então, observe direitinho onde você anda, o que você faz. Porque o seu testemunho, irmão, ganha almas. Às vezes você está em lugares que você não pode falar, mas o seu testemunho fala mais alto. O comportamento das pessoas fala mais alto que uma palavra. Porque palavra qualquer um pode falar o que não é e o que não vive. Mas quando você vive e alguém vê, aí a história muda. Eu já vi muita gente aceitar Jesus só de observar a vida de outra pessoa. Então, irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite foi esta palavra. Amém? Não dê escândalo. Não escandalize ninguém. Para que você não seja tropeço na vida dessas pessoas. Porque a Bíblia diz, ai daquele pelo qual vier o escândalo. Melhor seria colocar uma pedra no pescoço e se jogar num poço profundo. E outras Bíblias diz, na profundeza do mar.
Você já imaginou você com a pedra no pescoço, descendo nas profundezas de uma água, sabendo que você não vai conseguir subir? Que agonia! Cada vez que vai faltando seu fôlego, o sofrimento, pois é isso que vai passar aqueles que causam escândalo da palavra de Deus. Se é crente, seja de verdade. Se não é, tira o título de crente e diga: eu não sirvo a Deus, eu não sou crente e acabou. Mas não seja para dar escândalo, não, que é duro para você. Amém? Eu agradeço a oportunidade.